Tela de apresentação do programa. À esquerda da arte, um semicírculo em tons verde e à frente o título Podcast. Seguido do logotipo do projeto Mostra de Literatura e Artes Integradas, 12ª edição, com uma pequena pilha de livros e um microfone de estúdio. Centralizado e mais à direita, a temática do episódio e os nomes dos participantes convidados. Na base da arte, a frase: "Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal." E abaixo, logos do FAC, TechSound, Pergunta Fixar, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF, Governo do Distrito Federal. E aí, alô, alô, marciano, alô, alô, moça da favela. Eu estou citando aqui trechos musicais por conta dos nossos convidados, que são também da área de música. Outras áreas, mas também da área de música. E embora o nosso podcast seja de literatura, é um programa com artes integradas. Aqui todo mundo gosta de ler, mas todo mundo também gosta de cantar, de dançar, de sapatear, de atuar. Esse é o nosso programa. E os meus convidados, José Maurício, Quequeu Aragão, na temporada passada, Brésia, foram os campeões de audiência. É o programa mais assistido. E aí, por isso eu quis trazê-los de volta, porque esses caras têm que estar aqui de novo. Não é possível. Eu não vou ficar trazendo gente que não dá audiência. E eles, ó, deram uma audiência espetacular. E também a Rebeca, né? Torquato participou com vocês. Então, um abraço para a Rebeca aí. É isso. Bom, antes de começarmos, quero dizer que nossos impressos, eles vão aí circular pela cidade para divulgar o nosso programa e o nosso projeto também. E nós já estamos em pleno vapor com a Mostra de Literatura 12ª edição. É o programa, é o projeto de literatura mais longevo do Distrito Federal, sem contar com os tantos prêmios que nós já temos por conta desse projeto. Então, é uma satisfação tê-los aqui novamente e na estreia da Brésia Soares. Sim, Muito e com obrigado. muita sorte, né? Os campeões de audiência vão alavancar aqui meu Eu fiquei desempenho. com medo de trazer a Brésia sozinha, assim, não, de repente não dá audiência e tal. Então foi essa a estratégia. Entendi. Sei não, viu? Mas Brincadeira. já pegando o mote da mostra de literatura, da literatura cura, né? Assim, é uma honra para a gente fazer, agregar outras artes à literatura, né? Isso você faz muito bem. Quero dizer também que não é cachaça, que eu. Que pena. Hoje não. Hoje não. Hoje sim. Hoje está não. proibido. Eu tentei, gente. Eu juro que eu tentei. Eu gosto É tanto. gin tônico. Pronto. Não, só o gin, né? Branquinho, cristalina, só o gin. Mas, meninos, vamos ser cavalheiros e vamos começar com Brésia Soares. Vamos fazer a apresentação dela, né? Mas eu não gosto de apresentar ninguém, eu gosto que a pessoa se apresente. Então, me diz aí, quem é Brésia Soares? Brésia Soares, filha de seu Severino, dona Rejane, mais nova de 5 filhos, né? Um casal paraibano, irmãos cariocas, a primeira nascida em Brasília e a primeira de tantas outras facetas aí. Isso que você perguntou, quem é a Brésia, né? Não o que Brésia faz. Então, assim, eu fui a primeira a reprovar de ano, a primeira a me divorciar, e eu ali para por aí a lista. Mas, assim, é importante a gente falar realmente quem é a pessoa, porque geralmente quando a gente pergunta quem é o José Maurício, quem é o Quequeu Aragão, aí as pessoas falam do que se faz. A profissão, né? não, eu sou isso, eu sou doutor, eu sou professor disso, eu sou arqueólogo, eu sou violonista, mas não, é importante a gente saber da essência, de quem somos. Isso é importante porque humaniza as nossas relações e também os nossos projetos. Então é isso Sim, mesmo, parabéns. exatamente. Então, estou aqui, brasiliense, filha de nordestinos e meus irmãos todos cariocas, né? E criada meio que pelos irmãos, né? Que antigamente os irmãos ajudavam a criar os mais novos, né? Então, realmente já foi uma experiência engrandecedora no sentido até cultural e acho que foi o que me fez artista, né?
que eu pago meus boletos eu sou servidora pública com muito orgulho, satisfação de trabalhar onde eu trabalho, mas eu não seria feliz sem a arte, sem a música. E tem uma família de artistas, né? Minha mãe foi cantora de rádio, na Rádio Tupi. Agora até me emocionei. Nós somos as cantoras do rádio. Olha, mas não tem essa música, mas não pode. Pensa aquela morena dos olhos verdes, saía em capa de jornal na Paraíba, né? Olha. E conheceu ali Graciliano Ramos, Pedro de Lara, enfim. E deixou a carreira assim, porque casou, né? 5 filhos, aos 17 anos de idade, mas a gente tem essa vocação aí, tem um irmão maestro, todos os irmãos estudaram música e algum instrumento, e é realmente a força que nos motiva. Eu acho que a missão que cada um tem na Terra, como, né, o palhaço traz alegria, traz conscientização, traz reflexão, traz visão para uma coisa que às vezes você não consegue enxergar, né? A música, a arte, acho que é a função que Deus me deu, assim, a missão que Deus me deu, o meu dom é cantar. E eu, por muitos anos, dediquei esse canto para Deus mesmo. E hoje já diversifiquei, mas o louvor é para Ele, sempre. Que bom, bonito, né? Sim. Depois a gente vai voltar nessa parte da música, porque Brésia Soares, atualmente, ela é presidente da Orquestra Filarmônica de Brasília. Então a menina tem o poder. Tá? Não é não, Kekeu? Sim, com certeza. Kekeu, como é que tá o Pandinha? Ih, rapaz, o danado tá, como diz o povo, tá bem baiano. Tá baiano? Tranquilo. Tá hibernando, né? De rede, sabe? É diferente, né? Eu sou baiano, tá, né? Breze, aproveitando que você tá falando sobre você, como ele disse, eu sou um teimoso e um curioso na vida, né? Porque eu vim do interior da Bahia, daqueles lugares que as pessoas minimamente olham e falam, não vai dar certo. Qual é a cidade, Kekeu? Eu sou de uma cidade chamada Ipupiara, Bahia. Ele fica próximo à Chapada Diamantina, mas fui criado também numa cidade que eu tenho no coração muito chamada Ibotirama, que é beira de São Francisco e tal, sim. pá. Caminho do Nordeste, como o Aham. povo falava antigamente, né? Porque passava ali. Mas hoje já tem outros lugares. Antes você já pode ir pelo Piauí, mas você tinha que antigamente passar ali, né? E aí eu sou um teimoso e um curioso. Meu nome realmente, assim, como a gente é artista, a gente é professor, enquanto sou palhaço também, sou, né, músico percussionista, mas meu nome mesmo é Josi Anderson Kleuber. Uhum. Esse que é meu nome. Mas temos aí, ó, né, como você falou, o Pandinha. O Pandinha tá aí, né, hibernando, esperando a... É uma Tempo- combinação. É uma de combinação, nomes. porque a arte, ela é isso, né? Não, assim, o Josi Anderson. Isso tem umas histórias, mas eu não minha mãe já falou, mas meu pai já tá, né, em Eu outro tenho plano. uma ideia a esse respeito. Aí, assim... Ele tem um irmão mais velho chamado Josias e um irmão do meio chamado Kleber. Aí eles quiseram juntar o Josia, o Anderson não sei de onde veio, Tá. o Kleber. Aí estamos aí assim, é isso. Mas estamos bem. E aí vamos juntando as artes, né? Aí vai música, vai, né? É tanto que o Pandinha, né? Falando nele em si, né? O Pandinha, ele tem essa coisa de ser o músico, né? Mas ele dá um trabalho danado. Capes também. E aí, mas assim, ele usa a música como coisa principal dele, né? Mas porque isso é muito forte para mim. Sim. Porque eu fui a criança que batia em tudo, né? Panela, então, que eu diga. Uhum. Aí é isso. É multi. O Eu- artista, eu- Deus olha do céu e fala assim. Aponta e fala, é hoje. Eu gosto muito do Pandinha, porque, assim, inicialmente, ele tem um aspecto, assim, tenebroso, Pandinha é sério. né? Porque é um nariz preto e o Pandinha vem com uma maquiagem com contorno negro e ele meio que espanta. É outro plano. Mas quando a gente vai para as escolas, as crianças amam o Pandinha. Eu sou mal. Porque o Pandinha fala também, né? Eu sou mal. Eu sou mal. Mas ele não é mal. Não Não convence. convence. E aí que tá, né? Vamos falar a graça e a verdade, né? Uhum. Quando a gente vive a verdade, é isso. E por mais que, às vezes, eu costumo pensar que a Pandinha veio até de uma infância mais rígida, né? Não só de... É questão do contexto, né? Eu era sertão ali, né? Então, você tem vários contextos.
Você tinha que estar ressignificando as e aí você coisas. fica meio que, parece que fica meio calango, né? Aqui de Brasília, Uhum. Mas ele tem um doce ali, tem uma sensibilidade. Uhum. E aí vem nisso aí. E desde novo, muita galera falava, isso é sério, mas não é. Isso é só capa. Né? Ah, isso é só para assustar, mas não é, você não é isso. Então, a gente vai juntando. Né, meu compadre? Esse negócio do Pandinha e do Carrapicho, a gente tem a gente constrói uma história, né? Claro, na nossa cabeça, a gente primeiro constrói individual e depois, quando você se junta, você tem que construir uma história junto, né? Carrapicho, ele é um faz-tudo. Pedreiro, carpinteiro, marceneiro, faladeiro, mentiroso e outras coisas mais, entendeu? E ele é um faz-tudo. Só que ele é um faz-tudo, como a maioria dos grandes dos faz-tudo que a gente conhece por aí. Ele é gambiarreiro e é analfabeto. Ele não sabe falar, ele não sabe escrever, ele não sabe ler. O carrapicho não sabe ler, não sabe escrever, entendeu? Mas, no encontro do Pandinha com o Carrapicho, o Pandinha é um professor. É um professor que tem Teia, Toddy, ovo maltine, Quick, Nescau, entendeu? Ele tem todas essas coisas que... essas neurodivergências com as quais a gente, como professor, convive, Pandinha tem. Às vezes o Pandinha nem fala, mas o Carrapicho entende. E antes dele ensinar o Carrapicho a ler e a escrever, ele ensinou música para o Carrapicho. O mote dessa história, dessa brincadeira nossa, né? E ambos aprendem, né? O professor é ele. O professor é ele e o aluno é o... E os dois estão aprendendo. Isso, os dois estão aprendendo. E acho legal isso que eu falou, o negócio da teimosia, né? Que eu acho essa palavra maravilhosa. A gente pode substituir ela por persistência, mas eu não tenho problema nenhum com teimosia, inclusive, porque eu como professor, eu fico vigiando a teimosia dos meus meninos. Porque na teimosia pode estar o dom, sabe? Vigia as tuas crianças. Na teimosia dessa criança pode estar o dom. E, ao contrário de você, que sempre teve muita referência dentro de casa, irmão que estudou música também, nós dois não. Meu pai sempre foi um apaixonado por música, sempre teve amigo músico e tal, mas eu sou o primeiro músico da minha família. E ele também, entendeu? E a gente só é músico vindo do lugar que a gente vem, né? Embora meu pai seja pedagogo, a minha mãe, a origem dela é camponesa, enxada na mão. Quando ela vem pro Rio, ela vem para trabalhar numa loja. Na loja ela conhece a minha tia apresenta meu pai, ela casa com o meu pai e depois ela vira enfermeira. Quando ela morreu, ela era enfermeira do SUS, entendeu? Então eu sou filho de um professor e de uma enfermeira. E a gente, para fazer música, eu sempre tive que ser teimoso. Eu sempre tive que teimar. Você também, né? Sim, Todo músico, ainda que não tenha, mesmo aqueles que tiveram uma educação musical, referências dentro de casa, o músico, por natureza, ele é teimoso, ele é insistente. Ele tem que persistir, porque é uma coisa muito difícil. Eu lembro quando eu fui fazer vestibular e eu não sabia se eu fazia direito, contabilidade, música, e um colega nosso que já era o Samuel Almeida, né? Ele já era aluno da UNB e ele virou para mim e falou assim: você tem ideais ou tem objetivos? E aí eu falei assim: olha, nesse momento eu tenho objetivos. Eu sabia que eu queria, né? Como eu sempre soube, mas eu tenho objetivos. Ele falou: então não faça música, porque realmente o músico é um idealista, né? E depois eu quebrei a cara, porque aí eu fui fazer contabilidade, pós-graduação, direito, e no fim continuo fazendo música, né? Certo. Então, cumpri meus objetivos, mas é isso que você falou, totalmente pertinente, assim, a persistência, a teimosia, porque, né, você vai ficar milionário sendo músico, vai ser famoso, reconhecido em todo mundo, né? Às vezes a gente
né, ver a fama distribuída de uma forma talvez injusta, né? Eu tenho sonhos como músico que eu só consegui realizar depois de velho. E eu estou falando de equipamento. Por exemplo, Guitarra do meu sonho. né? Você toca guitarra? Toco. A guitarra do meu sonho, uma eu ganhei do meu compadre e levei um tempão para descobrir que guitarra não é só guitarra. Uhum. Você escuta uma guitarra, você não está escutando só uma guitarra. Você está escutando um amplificador com um alto-falante específico. E amplificadores têm diversos, não vou fazer merchandising aqui, né? Uma caixa de ressonância. Aí tem o amplificador XKPTO careca com o falante X. Falante é mais tranquilo de falar, que não é uma marca. Por exemplo, é o Celestion. Um falante, um Celestion de 12 polegadas é o sonho de consumo. Uma caixa. Aí, quando ela falou da caixa, porque uma coisa é o amplificador, a outra coisa é o gabinete. 1 de 12, 2 de 12, 4 de 12. Tudo isso altera o som e ganha em dinâmica. Essa é a parte mais cara da guitarra. Um amplificador e um gabinete. Ainda tem um outro problema. Entre a guitarra e o amplificador, existem alguns cabos e alguns pedais. Entendeu? E hoje em dia tem, assim, eu por exemplo, eu não tenho um amplificador ainda, mas eu tenho simulações. Eu consigo simular o som de um amplificador, entendeu? E há pouco tempo eu consegui, por uma oportunidade, comprar uma Fender Strato. Foi um negócio de louco, assim, eu nem acreditei, entendeu? Eu estava tendo essa oportunidade, sabe? Bonita guitarra, né? Uma É Fender. uma Fender, assim, cara, são ícones, entendeu? São coisas que... Aí é um assunto muito vasto. Instrumento é um assunto para uns 2 podcasts diferentes. Outros 2 podcasts, né? Mas, assim, são coisas que agregam no nosso trabalho, né? Enquanto músico, porque a gente não é só professor nem só palhaço. A gente é entertainer, né? E a gente tem trabalho como músico e como contador de história, onde a música permeia isso, né? Onde a música alinhava isso, né? E é um investimento de uma vida inteira, entendeu? Investimento de uma vida inteira. Hein, Zé? Eu já estou te chamando de Zé, Não, né? por favor, por favor. Fica à José vontade. Maurício. Não, Zé Você mesmo, prefiro Zé. Zé, você falou da toda a coleção de neurodivergências do Quequeu, né? Uhum. E eu fiquei pensando, né, numa piada que a gente leu. Piada de família, né? A sua família sofre com distúrbios? A pessoa no divã do psiquiatra, a sua família sofre com distúrbios? Aí a pessoa responde, não, ela os desfruta. Então é mais ou menos isso, né? O palhaço desfruta. Sim. E me lembrou outro episódio, quando vocês falam, né? Sim. Minha mente vai assim, de um episódio, um vídeo que eu assisti no YouTube, um rapaz em terapia, né, contando um fato trágico e muito triste da infância dele, que ele falava assim, que a mãe foi pegar o último pacote de arroz na despensa e quando chegou lá o pacote estava aberto e o rato se alimentando daquilo ali. E aí foi aquela confusão para matar o rato, o que faz com o arroz e tal. E ele conta a história e o médico psiquiatra, né, questionando, ela começou a chorar, ela chorou muito, ficou assim. E por que ela chorou? Por causa do arroz, porque perdeu a mistura, né? E aí o menino começa a rir, né? Porque assim, a mistura seria o rato, né? Ele ri tanto, 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 assim, como assim, doutor? Não, tá... E assim, a reação dele, né? A transformação daquele estado de lamento, de um momento traumático, né? Que ele estava falando com tanto pesar, de repente ele fala assim, sua mãe estava chorando porque perdeu a mistura? E ele,
riu demais, né? E eu acho que essa a função não só da palhaçaria, da música, da literatura, né? A pandemia veio aí para mostrar para a gente, Ó, né, o que seria, né, nós se não sobrevivemos, fosse a arte, a gente tinha enlouquecido. tinha enlouquecido ali, né? Todo mundo isolado dentro dos seus quadradinhos. E é interessante essa questão do humor, né? De ressignificar, que tem a ver também com o que ele falou. Poxa, eu estou ali no sertão, né? Tendo que passar tanta coisa, e aquilo ali foi o que me lapidou, que me, né, transformou no que eu sou hoje em termos de pandinha, né? Do artista. A gente estava chegando agora e eu lembrei para ele que nós dois temos uma similaridade com a grande Elza Soares, né? Nós dois viemos do planeta Fome, né? Nós dois nunca chegamos a passar fome. Eu já vi a fome chegando. Eu já vi a fome chegando perto, assim, as coisas acabando em casa. Eu sou da Baixada Fluminense, eu sou de Duque de Caxias, né? Terra do meu pai também. E aí, assim, eu acho que isso forja a gente, sabe? Isso forja a gente. Isso faz a gente ter... Quando você fala do seu pai e da sua mãe, né? Dois nordestinos que vão para o Rio e vão desbravar e acabam chegando aqui, né? Hoje eu estava no mercado e encontrei com um conterrâneo lá do Rio, cara de Realengo. Eu vi ele conversando outro dia com outro cliente. Hoje eu fui no caixa dele, começamos a conversar, e a gente falou assim, mas depois que você chega em Brasília, a gente só vai lá por obrigação, né? Ele só por obrigação. E a gente vai, eu vou, mas assim, a gente vive numa ilha da fantasia, né? Brasília é um lugar privilegiado nesse sentido, né? Não que não tenha os problemas das grandes cidades, mas é muito menor. Eu costumo brincar, por exemplo, que o povo de Brasília não conhece engarrafamento. O povo de Brasília conhece retenção de trânsito, né? O carro anda devagarzinho, mas o carro anda, né? Engarrafamento não é isso. Horas Engarrafamento é o carro parado, desligado, e você ali, esperando. Para andar 5 quilômetros, fica 1 hora, 2 horas no trânsito. Isso é São Paulo. engarrafamento, entendeu? PTG é fichinha, entendeu? Então, assim, a gente tem quando a gente chega aqui, a gente ganha esse privilégio, né? Mas você falou de terapia, eu achei interessante que nós dois acabamos quer dizer, ele acabou, né? Eu só fui pegar conhecimento, eu não formei. A gente acabou quer dizer, ele acabou, eu não. É porque... difícil, né? Não, é porque é o seguinte, eu não me formei. Eu não me formei. Eu fui pegar conhecimento. Ele não, ele se formou. Então, se eu tiver que fazer alguma coisa, eu pego ele e falo, vamos lá comigo. A gente acabou de fazer junto musicoterapia, né? E aí a gente ganhou outras fundamentações para esse trabalho com música, sabe? Outras perspectivas, outras formas do uso da música, né? Você falou agora há pouco, achei interessante, há anos atrás, mais de 30 anos atrás, eu tenho um grande casal amigo, que são meus mestres de clown, Carlos André Ribeiro e Jacó Nascimento. Quando eu conheci eles em Belo Horizonte, que eu sou um professor de 1.200 quilômetros, eu começo no Rio de Janeiro e termino em Brasília, né? Mas fui professor em Belo Horizonte também, então eles começaram, a gente ficava conversando muito sobre arte, né? E sobre palhaçaria, sobre música, e eles me falavam muito da função social da arte, né? Tem filósofos que discorreram muito sobre isso, Deleuze, Guattari, e a arte tem uma função, né? Quando Nietzsche implica dizendo que a arte não serve para nada, é uma implicância, né? Ele fala que a arte não serve para nada porque você não come arte, você não dorme embaixo da arte, você não veste ela. Até se veste a arte, e até caro mesmo. Mas a arte é uma coisa inútil para a vida,
para a vida do réptil, né? Para a vida daquele que só vive para comer, respirar, andar e fazer necessidade fisiológica. Porque o que transforma a gente em ser humano é exatamente a arte. A arte alcança o imaterial, né? Transcende. Será que esse mesmo pensamento que o Zé Maurício trouxe para a gente foi o que acometeu aquele rapaz do Oscar, o Timothée Chalamet? Conta um pouquinho dessa história aí. Que o rapaz, um cara conhecido, um ator que ia concorrer ao Oscar, ele falou que ópera e balé, é isso? Ele estava numa entrevista com Matthew McConaughey. Como é que é o nome? Matthew McConaughey. Ele, acho que ele é até casado com uma brasileira, né? Essas coisas. E ele estava numa entrevista e ele disse que jamais se imaginaria fazendo ópera, balé, esse tipo de arte assim que as pessoas fazem só porque, tipo, não pode deixar morrer, né? E aí ele deu a ideia de que ópera e balé só existem porque tem um nicho de pessoas, talvez estão naquela insistência, né, de não deixar morrer. E as reações na internet, as grandes companhias de ópera, né, e balé do mundo, assim, foi uma reação impressionante porque provou o contrário. Né? Cada um estava ali fazendo o seu trabalho, mas a provocação ali mostrou assim, salas de concerto lotadas na Europa, Estados Unidos, aqui em Brasília. Né? A gente apresentou a irmã Angélica, que é sua Angélica, né? A história de uma freira presa no claustro, depois de ter engravidado, teve um filho, fora do casamento, tudo. E era um domingo, 5 horas da tarde, na Ceilândia, e a gente tinha ali aquela parte central ali do Teatro Sesc, estava cheia, né? Tava assim, lotou, não, mas para um domingo, 5 horas da tarde, né? Numa região que ali colado no pôr do sol, sol nascente, que agora está intitulado como a maior favela do Brasil, né? E, enfim, não daria esse título para aquela cidade, até todos nós conhecemos toda a riqueza cultural e as experiências que a gente vive no cotidiano ali, né? Estava cheio, e no Brasil, que dirá Europa, Estados Unidos, e ele, não sei qual a nacionalidade dele, mas, enfim, ele falou uma coisa, uma opinião dele que queria socializar, estender para como se fosse de todo mundo, né? É pobre, né? Porque eu acabei de falar para vocês que eu sou filho de uma camponesa que virou comerciária e depois virou dona de casa e posteriormente virou enfermeira. Pois essa camponesa, ela, quando estava grávida de mim, ia assistir o ensaio de uma orquestra. E o maestro dizia para ela, vai sair um músico daí. Uhum. Timothée Chalamet é americano. Acabei de usar a colinha aqui. Pois então ele não sabe que quem vai para os Estados Unidos às vezes entra em filas, né? Não. Tem... É um negócio tão lamentável que, assim, eu me lembro da minha mãe me levar pequeno para a Quinta da Boa Vista para ouvir a Orquestra Sinfônica Brasileira, regida por Isaac Karabichevski. Nossa. Eu tô me arrepiando de lembrar. Ele fica nervoso. Uma experiência singular, né? Os caras tocando, fica calado, viu? Os caras tocando bolero de Ravel e um bailarino argentino dançando aquilo no meio do lago. O meu encantamento por aquilo foi tão absurdo. E eu não sou um músico de orquestra, eu não tive essa oportunidade, sabe? Até gostaria muito. Sempre fui enlouquecido com contrabaixo, com cello, mas meu caminho foi outro. Eu aprendi a tocar na beira de calçada com o violão dos outros, sabe? Depois que eu comecei a tocar, o dono do violão viu e tirou o violão de mim. A arte ela tem essa função de emocionar. Eu não lembro exatamente a época, mas o José Maurício, com o seu Palhaço Carrapicho, numa apresentação nossa na Cidade Estrutural, para pessoas que não têm o hábito, né, de consumir cultura, devido às circunstâncias da vida.
e aquelas pessoas estavam lá para assistir ao artista Zé Maurício. E naquela ocasião, Nossa, lembrou? cara. As pessoas ficavam assim, quietinhas, olhando aquela apresentação. E ele foi falando de livros, de literatura, era uma contação de histórias. Sedentas, né? Sedentas. E ele falando, e as pessoas começaram a chorar. É isso. Nós passamos Começaram a chorar, de tão emocionante que foi aquele instante, que foi assim mágico, porque são pessoas que não têm o hábito de ler um livro, de escutar uma música boa, de ir ao teatro, né, de assistir a um espetáculo de dança, de ver um filme no cinema. A diversão daquelas pessoas é basicamente a televisão. E a televisão aberta. E naquele momento, até hoje, elas me falam, cadê aquele palhaço lá, o artista pra eles carrapato? é uma coisa Carrapato? Não é o carrapato, é o carrapicho. o artista para eles é uma coisa distante. Distante. Né? E eles têm uma reverência, não, né? Nesse dia aconteceu um negócio tão louco, que é o seguinte. Nós somos palhaços, somos contadores de histórias, somos entertainers. E eu não ia contar a história, porque o carrapicho, ele não fala como eu estou falando aqui. Carrapicho é um negócio estridente, entendeu? É ruim, não dá para contar a história assim. Ele não é contador de história. Não é o menestrel, não. Mas eu estava num lugar que eu senti vontade de contar a história. Esse é a... Aí aconteceu um striptease no meio de todo mundo. Você assim, foi se desnudou a alma, não é? Não, um striptease literal. Ele foi tirando Mentira. a roupa do carrapicho. Um ato simbólico de que você estava se expondo, assim, ainda né? ainda tem maquiagem. Enquanto ele dizia que tinha, o carrapicho não ia. Quando ele falou assim, não, agora não tem mais. Aí o Zé Maurício chegou. Aí o Zé Maurício chegou, pediu desculpa, né, por ter feito aquilo ali na frente de todo mundo, ter se desmudado, ter tirado a máscara. É uma coisa complicada para um palhaço fazer isso, entendeu? E aí eu contei umas histórias para eles. Eu senti vontade de fazer isso. E foi muito legal. Eu tenho muita saudade daquele lugar. Você tem que me levar lá de novo. Vamos lá. Eles arrancaram isso de você, né? E a plateia tem essa capacidade, né? E é porque... Agora eu vou ter que exaltar o patrão. Literatura cura. Literatura cura. E falando assim do público... E são pessoas muito simples mesmo. É claro que nessa entidade, lá no lugar, tem pessoas que vêm de outros lugares para trabalhar ali, então tem um pouco mais de divisão, mas as pessoas do próprio lugar mesmo são pessoas muito simples e tal. E palhaço ainda tem uma outra questão complexa demais. Palhaço é uma coisa assustadora. Tem gente que tem medo de palhaço. É assustador. Palhaço é assustador. É o It. Não precisa nem chegar no It, não. Tá no YouTube. E Clown. C-L-O-W-N. E Clown. O Palhaço, do Fellini. Assiste. Para você ver o peso que o filme é. É um filme só com palhaço. Olha o peso que o filme é. Tem um palhaço lá que lembra um pandinha demais. O Zé do Caixão danado. O nome técnico para isso é courofobia. Couro? Não é couro. É caurofobia. Caurofobia? É clown, Clauro. não é Clauro. É cou mesmo? Vou falar para as meninas de Libras. C-O-U-L-R-O e aí fobia, né? Esquisito, né? E sim, as pessoas... É muito comum as pessoas terem medo, né? Por isso que quando você fez aquela proposta, eu falei, não. Na UPA, não. Outro tipo de coisa, sabe? Mas não. Talvez a vestimenta se... Pode gerar gatilhos, sabe? Pode gerar gatilhos.
às vezes não, a música só por si só, uma música mais instrumental, ela atinge mais a acessibilidade das pessoas com mais assim, até, sei lá, positividade do que realmente, às vezes, um trabalho de clown. Não sei, é assim, é complicado. Você não controla, é uma área que você não controla. Eu volto para a questão que ela estava falando desse ator infeliz que falou sem felicidade, não quero nem saber o nome dele. É um frango da orelha lascada. Obrigado, o frango da orelha lascada, adorei. Esse frango da orelha lascada. Isso que o frango tem a orelha desse tamanho. Pois é, nem a orelha tem direito. Isso só acontece por desinformação. As pessoas... Aí, de novo, eu tenho que exaltar a mostra de literatura. E só tô vendo os clean. As pessoas não leem. As pessoas não leem. E a gente não pode também criticá-las por causa disso. Tem que gerar oportunidade, eu acho que a gente tem que levar isso para elas. A gente, inclusive, eu quero abrir um parênteses, voltando um pouco nessa experiência que vocês tiveram ali na Cidade Estrutural, a Orquestra Filarmônica foi em peso para Água Quente, né? Uma programação de fim de ano. E eu fiquei, o que me deixou muito curiosa é que tinha ali as crianças sem chinelo mesmo, né? E, como chamam aqui em Brasília, o pé de Todd, né? E até os cães pararam para ouvir. Então, assim, a música, a arte, a frequência, a energia, ela te coloca numa vibração que une, né? Então, até o cachorrinho caramelo ali daquela comunidade estava parado ali para assistir e eu fiquei impressionada, tirei fotos, não está nesse aparelho, deve estar na nuvem, mas é natural, você bota uma criança diante de uma sinfonia, ela vai reger naturalmente, ela às vezes não sabe falar, não está dizendo nem papai e mamãe, mas aquilo ali faz sentido para ela. Então, essa parte que transcende, que não é o feijão com arroz, não é o seu paletó, não é o teto sobre a sua cabeça, mas é que realmente te faz humano e que, né, uma vez eu ouvi um ministro, né, lá do tribunal onde eu trabalho, o ministro Edson Fachin, ele visitou o ensaio do Coral Supremo Encanto, que é um coral que tem dentro do STF, e ele falou assim, como a arte realmente é o que nos separava da barbárie. Né? Eu não lembro as palavras exatas, mas é isso por isso que nós não somos bichos, né? Nós somos pessoas, por causa dessa coisa que transcende ao que é material, é essencial ainda assim. Por isso eu te clamo, por isso eu te convoco, por isso eu quase suplico para você, leve isso para esses lugares. Porque nesses lugares não tem frango da orelha lascada se estiver ouvindo isso. É verdade. Entendeu? Porque as coisas são diferentes. As pessoas, elas não gostam, elas não reconhecem aquilo que elas não conhecem. Mas se você conhecer, muda de conversa. É por pura falta de oportunidade. Entendeu? É por pura falta de oportunidade. Então, assim, por favor, sabe, leve a orquestra, leve o coral para estrutural, sabe, para o sol nascente. Que horas? Sábado à tarde, domingo de manhã, sei lá. Igual você fazia na Quinta da Boa Vista no projeto Aquários. E assim, pode parecer que orquestra, música clássica não tem nada a ver com literatura, mas Brésia traz a literatura para dentro da orquestra. Aí só quem não conhece a história da música, né? Porque música descritiva, né? Ela vem de uma construção literária. É construir na cabeça das pessoas uma imagem de uma história. Né? Vivaldi foi um dos precursores de... É linguagem. Linguagem. Né? E conta aí, então, assim, alguns exemplos da literatura dentro da orquestra. A gente pode fazer como é quando a gente antecipa o filme? Fazer um spoiler. Vou fazer o spoiler, né? Que
a próxima apresentação, assim, o grande projeto que nós estamos executando em parceria com a Companhia de Ópera de Nova York, BOC, ela é uma ópera baseada no livro de Ernest Hemingway, né, que é o Por Quem os Sinos Dobram. E o libretista, que é o David Dorsen, ele inclusive é advogado, ele participou, trabalhou naquele caso do Watergate, né? Sim. Hoje tem 90 anos de idade, e desde 1997 ele pegou a obra do escritor para fazer o libreto, né? Porque a ópera ela caminha junto com um livro, Sim. né? O libreto. Às vezes um pouco antes, mas no geral eles trabalham ali o libretista e o compositor, né? Nesse caso ele começou muito antes, desde 97 ele primeiro lutou pelos direitos para poder escrever uma ópera em cima da obra do Ernest e depois encontrou o compositor para juntos, né, fazer o que nós vamos estrear agora em 2026 em Brasília. E outra obra que a gente quer trazer também, que já é uma mescla de rock progressivo e música sinfônica, que é a Viagem ao Centro da Terra, que também, né, tá, Júlio Verne, né? Júlio Verne. Não, Ele falou do tecladista, né? O Viagem ao Centro da Terra é do Júlio Verne, mas o Rick Wakeman fez Rick Wakeman. Ele compôs. Ele compôs uma obra inteira para banda de rock e orquestra. Que coisa bacana. Depois disse que o Carrapicho não sabe fazer, né? Depois disse que o Carrapicho é analfabeto. Esse é o compositor. Ele é o famoso tecladista, né? Avise-me. Então, percebam que dá para misturar as linguagens e fazer adaptações. A música vira literatura, a literatura vira cinema, o cinema vira teatro, a dança vira artesanato, e assim é a arte, que ela tem esse poder de convencer, comover e mudar as pessoas. Sim. Mudar positivamente, porque o mundo precisa de arte. Eu vou dar um spoiler pro André, então. Eu não gosto muito de dar spoiler pro André, porque eu gosto sempre de assustar o André. Vamos Brasília, vamos fazer a fofoca. Vamos fazer a fofoca. Eu gosto sempre de deixá-lo no suspense. Mas a gente está para fazer um projeto juntos para contar histórias para cego. E na nossa ideia, quando a gente começou a conversar sobre isso, a ideia é distribuir sensorialidades sonoras pelo ambiente. E eu ainda pensei de, aos poucos, ir transferindo essa sensorialidade para os próprios surdos, sabe? Bacana, deixando que eles toquem aqui, o outro troca ali, porque os próprios cegos, né? Na verdade, surdo não, os próprios cegos, porque isso para eles vai criar uma imagem sonora fantástica, né? Muito, muito. Isso é inovador, Bresi, porque eu não largo esses caras por conta disso. Com certeza. Porque além da clonaria, da palhaçaria que eles fazem muito bem, eles se preocupam com o público. E hoje a gente vê muitos projetos de arte e cultura, muitos desses patrocinados, e o produtor não se preocupa com o público. Aí você vai num espetáculo teatral, tem 5 pessoas na plateia, né? Eu fico assim abismado, porque será que cumpriu o propósito, né, de levar a arte, a cultura, com esse intuito de transformar, né, a sociedade? Cadê o público? E Kekeu, como é que vocês se conheceram? Rapaz, isso aí é um lereado bem forte, né? Porque, como ele falou, nós somos professores, né? E a gente se conheceu no colégio, vou falar no Colégio Marista, né? Eu trabalhando com a galera do Integral e ele foi para assumir a parte mais formal da coisa, ele do ambiente do infantil. E aí ali, só que no primeiro momento a gente conversou muito, não deu a liga não. E aí eu, por motivo de saúde, na época precisei dar uma parada, porque estava juntando muita coisa, tocava,
noite, escola, aí deu... Eu acho que hoje seria o tal do burnout, sabe? Eu estava até pensando, falando com isso, eu acho que hoje seria o burnout, porque eu fiquei numa situação que em sala de aula minha pressão chegava a 17 e 18, só por estar dentro da sala de aula, não era nem fazendo nada, só chegar. Então pode ser algo Mas assim. era a carga horária excessiva. Ele não estava só no Marista. Eu fazia outros. Em outras escolas. Virava à noite, tocando à noite. Inclusive, falando, né, de orquestra, né, foi uma época que eu até fazia, porque eu tenho o básico na escola de música em erudito, né, percussão erudito. Eu fiz já a orquestra. Mas eu ainda tenho um pouco, porque eu ficava tenso, porque é um ambiente que não é para trazer tensão, mas a minha situação exigia atenção, cansada, eu dei uma afastada. Até fácil, inclusive, já toquei na Orquestra Filarmônica, tá? Antes da sua presidência. Muito provável. E aí eu toquei, mas aí eu me afastei porque eu tive essas dificuldades, muita coisa, e aí eu precisei me afastar. Porque a gente tem que estar também ali, às vezes, concentrado, e isso me deixava tenso. Mas aí a gente se conheceu nesse contexto. Aí depois a gente ficou um tempo sem se falar, e aí voltou de novo. E começou essas coisas se juntar, essa coisa da música. Engraçado. Eu acho que as coisas têm um tempo de maturação assim, na nossa vida, né? Porque quando a gente se reencontrou, nós nunca mais nos separamos. E aí veio o palhaço, veio o músico, veio o professor, veio essa coisa de, apesar de ser ambientes diferentes, mas... Veio a estrada, veio viajar junto. Sabe? Eu vim do Nordeste, mas ele tem uma raiz nordestina, assim, que vem de lá, de Caxias, dessa coisa. E a gente gosta de estrada e a gente tem uns sonhos, assim, de... Botar o carretão lá na estrada. Como é o carretão? Não, é o... A monstra. A monstra. E isso solidifica a amizade. Hoje em dia é difícil, né? Você, depois de adulto, criar vínculos, amizades, relacionamentos, sejam eles quais forem. E o que eu vejo assim, na amizade de vocês é algo muito bonito para, inclusive, se copiar. A gente tem um respeito muito grande. E o povo até assusta, né? Porque ele, na idade, assim, né? Eu chamei ele de velho não por disso. Não, porque o povo acha que eu tô, mas é porque é um jeito, uma forma de velho e tal. Aí, porque meu avô que já foi, ele falava assim que as coisas se inverteram, né? O velho chama o jovem de velho e eu chamava ele de jovem, que eu chamava meu avô de jovem, né? Por causa daquela coisa, né? A cabeça. Vocês têm a cabeça que a gente fala de jovem, a pessoa que tá na frente, quer aprender. Agora, é engraçado que a questão cronológica... Qual a diferença de idade? Vocês? 20 anos. 20 anos só. Só que é o seguinte... 20 anos? Eu sou mais velho cronologicamente, mas o irmão mais velho é ele. Cara, mas ó... Ele que me dá bronca. Ele tá mais conservado. Mas olha, eu não sabia que vocês tinham 20 anos de diferença. Eu tô com... Parabéns. Tô com 43. Tô com 62, pô. Eu 43, então 43 eu tô. Você tá muito bem. Faço 63 esse Aliás, ano. olha só a pinta do Carrapicho. José Maurício, olha, um homem elegante. Obrigado. São seus olhos, Jefia. Está todo no garbo, né? Um homem elegante, olha. Muito bom. A gente precisa de se inspirar, né? De se auto-inspirar, né? E esse paletó aqui, quem me deu foi meu pai. Meu pai já se desencantou lá pro céu, né? Então, de vez em quando eu preciso dele perto de mim, eu boto o paletó. E que você toca quantos instrumentos? Então, eu às vezes, assim, como bom percussionista, a gente sempre toca vários, né? Porque a percussão, né? Se mentir, a gente é muito eu vou caguetar. Mas eu tenho uma experiência, eu vou falar. Eu toco clarinete também, pela escola de música eu tenho um básico do clarinete. Foi aluno do Fernando Henrique? Não, Machado, eu fui do Hugo. José Nogueira? Não, do Hugo Souza. Do Hugo Souza não, Hugo. Então você é depois de... É bem depois, não, eu sou muito depois. O Hugo eu peguei período de pandemia agora e a gente fez muita coisa ainda que salvou muito, né? Obrigado, viu, professor Hugo? Ajudou muito. E agora eu estou estudando bandolim com o professor Fernando, né? Inclusive fazendo parte da orquestra de bandolins também. E já passei pelo canto erudito, por incrível que pareça. Cantei, na época eu fazia uma baixaria lá. Sempre gostei da baixaria, né? Francisco Frias? Eu fui aluno da Marília Cardoso. Aí, na época, o Frias estava lá também, mas eu fiquei na classe dela. Você falou baixaria, eu pensei... não, mas aí, na época, eu não tive aula com ele porque era tudo diferente. Aí, a Marília me indicou bem. E depois fiz essa parte da percussão erudita, com a galera da percussão erudita. E o que você tocou com a Filarmônica?
Eu toquei, menino, Festival, né? alguns festivais, sim. Festival reúne muita gente, E né? aí tem várias apresentações, e assim, como eu te falei, eu não estou tocando muito instrumento erudito, normalmente, aí eu fico na minha, porque eu não estou treinando, não estou com a marimba, não estou com, né, com instrumento, e também não, de um tímpano, então, assim, eu fico, a parte rítmica é mais tranquilo, porque... E aí também, assim, eu sempre tive mais a coisa da música popular, então a gente fica meio que nesse campo, que você sabe como é, né? Tem gente que fica ou erudito ou assim, ou fica permeando, e aí eu sempre venho para essa coisa mais popular. Mas toco, sim. Gostava muito das big bands na escola de música, porque tocava muito conga, essas coisas, e aí gostava de fazer aquela coisa do bolero, do Latin Jazz com as congas. Então tem isso, que também é uma coisa que vem à leitura, né? Que a gente usa também. Aí é isso, né? E aí, né, a gente tava falando, conheci ele nessa coisa e a gente foi se aproximando, tá? E os palhaços veio assim, porque assim, o Pandinha, ele sempre foi muito na dele, mas o Carrapicho acaba potencializando muito o Pandinha, né? Porque ele tem essa coisa dele. Mais histriônico. Agora, como musicalizadores, né? Que eu também toco violão. Toco um pouquinho de flauta doce. Né? Essa brincadeira. Conhece teclado. É um prodígio, né? Não, é porque assim, outro dia eu estava até conversando isso com ele, nos meios acadêmicos, e aqui em Brasília eu já ouvi muito isso, né? Eu não faço musicalização. O que é musicalização? Musicalização é a ação de fazer música. Eu sou educador musical. Aí eu falo assim, pois é, eu faço musicalização e faço educação musical. Porque antes da alfabetização, existe o período da falação. Ninguém aprende a ler e escrever antes de falar. Quando a criança vai decodificar a língua e transformar ela em escrita e posteriormente em leitura, ela já tem uma consciência vocabular, fonética, aí vem lá do pedagógico, né? Fonética, sabe? A consciência fonológica dela já é muito grande. Ela tem um domínio verbal e um domínio de conjugação verbal muito grande, concordância, certo? A música ela precisa seguir o mesmo processo. Então, primeiro, antes de você ler e escrever, é necessário que você faça música, que você toque, que você erre, que você galope, que depois você entre e que depois você entende, sabe? Parafraseando Dalcroze, que é um dos grandes pedagogos da música, né? Um dos, né? O francês, você não toca aquilo que o seu corpo não entende ou que o seu corpo não dança. Se o seu corpo não dançar, você não toca. Eu acabei de ver um documentário que eu recomendo para todo mundo, que está sendo um boom no Netflix, que é The Groove in the Groove. Ou seja, o groove dentro do groove com Paulinho da Costa. Quem é Paulinho da Costa? Paulinho da Costa é um cara de Irajá, começou a tocar pandeiro, foi tocar na escola de samba da Portela e começou a tocar pandeiro nas classes noturnas brasileiras do Rio, conheceu uma gringa, se apaixonou pela gringa, Sérgio Mendes viu o cara tocando, levou o cara para os Estados Unidos e o cara simplesmente se transformou no músico brasileiro mais respeitado na música mundial. O cara tocou com todo mundo nos Estados Unidos. Músicas da nossa juventude, Earth, Wind and Fire. O cara tocou no Earth, Wind and Fire, cara. Nossa. O cara fez percussão. No documentário aparece o baixista pergunta para ele, pô, e aquele cowbell? Ele falou assim, pô, cara, você sabe que aquele cowbell foi tão importante que eu nunca mais usei ele em música nenhuma. Ele é mesmo? Eu falei, nunca mais. Foi só naquela música. Ele ainda existe? Ele existe, está aqui. Vai lá, pegou um case, ele tem um caminhão, cara, cheio de case. Ele foi, pegou o case, abriu o case, dentro do case tem uma gaveta, ele puxou a gaveta. Tava lá o cowbell. Quando o cara viu, o cara falou, caraca, é ele. Todo enferrujado, todo velho. Aí ele virou pro cara e falou assim, pô, eu já pensei em limpar, em pintar, mas me disseram, não.
Deixa ele assim. Essa é a história dele, com Ferrugem, com tudo. E o cara falou, não, é isso mesmo, deixa ele assim. O cara pegou e tocou, falou, pô, mesmo som. E é um cara que tocava com o corpo. Tudo que ele toca dançando, rindo. Ele é altamente performático. Michael Jackson, cara. Madonna, Eric Clapton, cara. Steve Winwood, bicho. O cara tocou com todo mundo. Você imagina isso? A lista de nomes que é tanto nome que vai passando no documentário, não dá para você acompanhar, cara. Como é que é o nome daquela que você fala que ele tocou com ela? Diana Krall, né? Diana Krall, velho. O cara tocou com todo mundo, cara. O cara é respeitadíssimo. Com ela, assim, E ele fala uma coisa que um outro amigo nosso de Belo Horizonte, que fez graduação comigo, o Wesley, ele acabou de fazer uma graduação em ritmo brasileiro. E como ele fez monografia junto comigo na faculdade, a gente ficou... Quando ele foi fazer essa monografia agora, ele começava a começou a me ligar e trocar comigo. Ele falava assim, Zé, eu estou pensando em falar sobre o uso das palavras para o ensino do ritmo. Eu falei, cara, isso é maravilhoso, né? Você tem que lembrar da raga. Ele falou, caraca, Zé, eu tinha esquecido. Eu falei, pois é, raga. Raga é poema, né? Palavras são poemas rítmicos, indianos. Tem ragas de 3 horas, meu amigo. Nossa, 3 horas? 3 horas. Isso tudo é falado e é tocado. Isso, assim, é uma coisa que... É música indiana, né, cara? Tem que morrer e nascer de novo, nascer lá. Porque, sabe, mas são as formas de se aprender música. Eu fui alfabetizado pelo Zé Maria Braga, que é o flautista do Galo Preto, por uma metodologia de um pernambucano que só o Rio de Janeiro conhece, que é o Gazi de Sá. E ele usa a palavra também. E o Paulinho da Costa, ele fala no documentário, eu não toco nada que eu não consiga cantar. Solfejo. É o solfejo vocal. Aí você fica vendo o documentário e ele fica fazendo isso. Cara, é fantástico, assim. É com base na acentuação da palavra mesmo. Isso. Repete o nome do documentário. The Groove in the Groove. The Groove in the Groove. Vou ver amanhã. Cara, assim, olha assim, eu digo pra você, para quem gosta de música, é satisfação garantida, ou então eu te pago um café. E ainda tem outro, assim, no meu caso, que sou do Rio, sou de Caxias e tal, e que me desculpem os mangueirenses, mas aqui bate um coração azul e branco com uma águia imensa. Da Portela? E o cara, velho, quando o cara chegou na porta da Portela, assim, eu lembrei, cara, que tem 40 anos que eu não passo na frente daquele lugar. Eu chorei, cara. Eu chorei. E aí ele entra, ele começa a chorar também. Quem vai lá com ele é o Carlinho Brau. Ele entra chorando, eu começo a chorar junto com ele, velho. Ele começa a chorar e até chegar quando ele entra, tem uma escola de samba esperando ele, né? Passista, coisa e tal. Aí já pega um repique de mão, bota na mão dele e já começa a tocar. Aí quando dá um break, o cara pergunta pra ele, Paulinho, tá passando um filme na sua cabeça, né? Tá sim. Tá passando um filme. Aí o cara falou assim, foi aqui que tudo começou, Paulinho? Aí ele falou, foi aqui que tudo começou. Como é que foi que começou, Paulinho? Ele olha pro lado. Tem um garoto tocando repique do lado dele. Ele vira pro garoto e fala assim, quantos anos você tem? Garoto, eu tenho 13 anos. Ele, pois é, foi assim que começou. Com 13 anos assim, ó. E começou a tocar, a mulher começou a tocar com ele. Isso é contação de história, isso É literatura. Cura. Estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Oxe, Né? É incrível, né? Que o tempo faz. O tempo voa. Zé, muito obrigado. Kekeu, muito obrigado também pela sua participação. É muito bom assim, ouvir a história desses caras, porque a gente aprende muito. Bresa, você quer terminar o programa cantando uma coisa? Porque ela é cantora também de ópera. Ele sempre faz essa pegadinha. Eu vou agora deixar sempre a música Tem que deixar pronta aí.
Então eu vou ver se localiza aí a música do palhaço, que Não você dá falou tempo. que o carrapicho era, né? Façam versos pro palhaço. Como é que é? Que lindo Que na isso. vida já foi tudo. Vou pegar um tom mais alto. Faça versos pro palhaço, que na vida já foi tudo. Foi palhaço, ou carpinteiro, seresteiro, vagabundo. Aí vai começar a brincadeira. Tem charanga tocando a noite inteira. Vem ver o circo de verdade. Tem Brincadeira e qualidade. Então, com essa linda Nossa. canção, Obrigado. encerramos o nosso Mostra de Literatura podcast. Foi lindo. Obrigado, foi lindo demais. Obrigado também. Tchau, tchau, galera. Obrigada, Tchau, tchau. gente. Tchau.